Olá, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 6, e o versículo 18, diz assim: Serei para vós pai, e vós para mim sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como Deus usa a sua onisciência para o nosso bem. Você já sabe que a onisciência significa saber o que vai acontecer. Deus é amor. Ele não quer que ninguém sofra. Ninguém é ninguém. A Bíblia diz que ele não se agrada nem com a morte do ímpio. A pessoa que faz o mal. A pessoa que vive para fazer o mal. Nem desta pessoa Deus se agrada da sua morte. Logo, Deus não é apenas amor, mas Ele é o autor do bem. Ele e nele reside todo o bem. Quando nós fazemos o bem, na verdade nós refletimos, porque somos filhos dele. Até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, ou nunca ouviram falar, quando fazem o bem, é porque são filhos. E o texto que nós lemos hoje diz exatamente isso. Eu serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas. Você percebe que essa frase está no futuro? Significa que Deus viu, quando fez o ser humano, o que nós seríamos. É claro que ele viu tudo de errado que você já fez e tudo errado que fizeram com você. Tudo de errado também que infelizmente você vai vir a fazer. Mas ele se limitou a dizer: você será meu filho. Então, respondendo à pergunta de hoje, como Deus usa a sua onisciência para o nosso bem, já que ele não usa para o mal, porque Deus não é mal. Se fosse mal, ele ficaria pelo menos feliz quando uma pessoa má é morta ou venha a morrer. Mas nem isso ele é, apesar de ser justiça. Então, ele usa para falar a nós o que de melhor nós podemos ser. Para nos lembrar que o mais importante vai ser aquilo que nós decidimos ser ao lado dele. Porque realmente o ser humano sozinho ele não tem condição, ele não tem força, ele não tem poder. Aquilo que ele tenta fazer muitas vezes não consegue. E aquilo que ele não consegue ou não tem condição, Deus faz se tornar possível. É importante deixar claro aqui que tudo aqui nesse mundo vai passar. E você já sabe disso, mas muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Até porque quando as coisas ruins acontecem, parece que o tempo não passa. Parece que nunca vai terminar o sofrimento, a angústia, a tristeza. E se você perceber, Deus nos leva
a colocar muitas vezes a nossa mente no futuro. E o que seria esse futuro? Principalmente o que nós vamos viver ao lado dele. Porque, como eu disse, e a Bíblia também fala, o mundo passa e a sua concupiscência também, ou seja, as coisas ruins aqui passam. Por mais que você esteja vivendo um momento agradável, no erro, fazendo aquilo que não deve, ou achando que vai durar a sua decisão mesmo estando errado ou errada, isso vai passar. Isso não é a vontade de Deus que você passe por decepção e tristeza, mas é o resultado de decidirmos muitas vezes aquilo que não é bom para nós. Então Deus usa a sua onisciência não para intervir na nossa vida. Em outras palavras, não para se intrometer na sua e na minha vida, mas sim para dizer que no futuro você vai se lembrar dele. Você vai se aproximar dele. E se você quiser e deixar, você vai vencer. Você entende por que muitas pessoas hoje perguntam por que Deus ainda não fez nada? Você entende por que muitas vezes muitas pessoas falam porque Deus ainda não reagiu ou não agiu? A verdade é que, como eu disse, Ele não interfere, a não ser que você permita. Foi o que Jesus disse para o pai daquele menino que sofria de uma doença terrível de epilepsia. E o pai do menino disse: se o senhor pode fazer alguma coisa, faça. E Jesus disse: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Tinha um lugar naquele pai que Jesus não podia tocar, a não ser que ele permitisse. Então, no seu sofrimento aí, no momento que você disser: Senhor, eu permito, Senhor, eu aceito, se prepare, porque você vai perceber, você vai ver, você vai ouvir, você vai presenciar o agir de Deus. E Ele não vê a hora de você pedir e permitir acesso à sua vida. Porque eu serei o seu pai, diz o texto de hoje. E você será meu filho, minha filha, diz o Senhor. Eu quero terminar com a última frase para Deus aqui no texto. O Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa. Então, pela fé, aceite o milagre, mas aceite a ação do nosso Senhor, do seu Pai, na sua vida. Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.